Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o condutor de proteção, o PE, que é o condutor do terra. Então a gente tem essa animação aqui da senhora tomando um choque na máquina de lavar. E vamos tecer alguns comentários sobre isso então. Dentro de todos os aparelhos elétricos, existem elétrons que querem fugir do interior dos condutores. Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar nesse equipamento, ela estará sujeita a levar um choque, que nada mais é do que a sensação desagradável provocada pela passagem desses elétrons pelo nosso corpo. Então essa é a definição de um choque elétrico. Preciso lembrar que correntes elétricas de apenas 0,05 amperes já podem provocar graves danos ao organismo. Sendo assim, como podemos fazer para evitar os choques elétricos? O conceito básico da proteção contra choques é o que os elétrons devem ser desviados da pessoa. Então, sabendo disso, aqui nós temos uma descrição técnica, sabemos que o condutor de cobre é 1 milhão de vezes melhor condutor do que o corpo humano. Fica evidente que se oferecemos aos elétrons dois caminhos para circular, sendo um o corpo e o outro o condutor, a enorme maioria deles irá circular pelo último, no caso condutor. Então essa é a definição do condutor terra, tá? É desviar essa corrente, essa fuga de corrente para um ponto terra. Então quando o equipamento está aterrado, a chance de você levar um choque, ela diminui consideravelmente. Lembrando que o nosso quadro já possui um DR, que é justamente para desarmar em caso dessas correntes de fuga. Aí vem como nós vamos instalar o condutor terra, Então, veja, nós temos agora aqui a edificação em 3D. Então aqui era o que nós tínhamos de planta baixa, Se a gente olhar, digamos que nós estamos olhando aqui por cima, nós teríamos a planta baixa. Agora nós estamos olhando num todo, então nós temos aqui, desde o quadro do poste de alimentação, todos os ambientes da casa tem um condutor que está interligado com esse terra que está lá no quadro de entrada, lá do padrão de entrada. Então veja, as tomadas, a iluminação, as tomadas do quarto, da sala, do banheiro, enfim, toda a edificação aqui ela está aterrada. Isso é norma, e se a gente não faz esse procedimento, a gente coloca aí em risco aí os habitantes aí dessa residência de tomarem choques elétricos. Aí a gente pode mencionar, que os aparelhos e tomadas, visando maior segurança, eles também têm uma padronização, Uma das normas, é que para tomada de até 10 amperes e outra tomada de 20 amperes. Então a gente observa o seguinte: o que a norma mudou um pouquinho e fica-se agora mais interessante para nós, É que a tomada de 20 amperes, esses orifícios aqui, eles têm 4,8 milímetros e a de 10 tem 4. Isso significa que a tomada de 20 ela suporta tanto o plug de 10 quanto o plug de 20, mas a tomada de 10 amperes não suporta o plug de 20. Onde a gente vai encontrar isso? Nós vamos encontrar, por exemplo, nas tomadas que vem instalada em secador de cabelo, por exemplo. Secador de cabelo, dependendo da marca e o modelo que você compra, o plug vem de 20 amperes, e aí quando você vai introduzir na sua tomada de 10, ele não entra. E aí as pessoas têm o costume de colocar adaptadores, o que é um problema, porque pode dar aquecimento e pode vir aí a dar curtos-circuitos na residência. Então, se você tem um equipamento que utiliza um plug de 20 amperes, o ideal é trocar essa tomadinha por uma tomada de 20 amperes.
Aqui nós temos algumas tomadas, né? Essa já não se faz mais, ela saiu de mercado há muito tempo. E nós tínhamos esses tipos de tomada que eles eram muito comuns ali nos anos de 1980, 1995, até o iniciado de 2000 a gente encontrava bastante. Hoje essas tomadas aqui, elas foram todas colocadas em desuso, né? Então nós estamos mostrando que mesmo naquela época já era possível atender a norma 5410, né? Porque veja, nós tínhamos uma tomada bipino e tinha como se aterrar a geladeira. Isso aqui, para quem lembra daquela geladeirinha marrom que a vovó colocava o pinguim em cima, era o que tinha de top, né? Quem lembra desses computadorzinhos aqui que colocava disquete, também tinha os plugs diferenciados. Aí em 2004, né, teve uma mudança e aí a gente começou a utilizar outros sistemas, né? Então do DR eu não vou nem comentar muito, porque nós já comentamos em outros vídeos, né? Mas só para ter uma visão aqui mais clara, nós temos o bipolar e o tetrapolar, um que é para fase neutro ou fase-fase, e o outro que é para fase neutro. E aí as recomendações e exigências, né? Então a NBR ela exige a utilização de proteção diferencial residual, disjuntor ou interruptor de alta sensibilidade em circuitos terminais que sirvam a. Aí é o ponto que a gente chega. Pontos de tomada de corrente de uso geral e específico em pontos de iluminação, em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço de grandes garagens no geral. Ao todo, local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens. Pontos de tomada de corrente em áreas externas. Pontos de tomadas de corrente que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas. Pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então vamos entender aqui um pouquinho. Há um mito aí de alguns vídeos que coloca que fala assim: o DR não é obrigatório usar no quadro todo. Então vamos lá, né? Muita calma nessa hora, precisa se analisar com calma o que a norma fala. Veja: pontos de tomada de corrente de uso geral e específico e pontos de iluminação. Então estou falando que a norma está dizendo que tomadas, tanto as de uso geral quanto as de uso específico e iluminação, necessitam desse dispositivo DR. Isso vale para copa e cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagem e no geral. E aqui a gente tem que se pegar aqui nas letras, né, nas entrelinhas. No geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens. Pontos de tomada de corrente em áreas externas. Então o que é aquela tomada externa? Vamos supor que você tem uma tomada que está na parede externa da garagem, por exemplo, que você usa lá a vaporetinha lá para lavar teu carro. Então essa tomada tem que ser protegida. Pontos de tomada de corrente que, embora sejam instalados em áreas internas, por aí, o que quer dizer isso? Então saia a desculpar, mas eu peguei uma tomada que estava dentro da cozinha, aí eu levei lá na garagem, fui lavar o carro, tomei um choque. Então essa tomada também tem que ser protegida, porque tem que se prever esse detalhe. Pontos situados em locais contendo banheiro ou chuveiro, não precisa nem falar o porquê, né? E aí vem aqui, né? Embora os circuitos não relacionados acima possam ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos, dependendo da realização de alguns cálculos, é mais seguro e recomendável realizar a proteção contra choques elétricos de todos os circuitos através do emprego
do dispositivo DR. Então veja, para quem procura na internet vai encontrar dezenas de vídeos falando que não tem necessidade de colocar o DR em toda a edificação. Segundo a norma, segundo as orientações aqui do fabricante de fio também, nós temos essa nota. Então precisamos levar isso em consideração. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, compartilhem o canal, ajude o nosso canal a crescer um pouco mais e se inscrevam neles, por favor. Muito obrigado e até a próxima.